Boa noite, retornamos aqui depois aí de resolvermos o problema aqui da transmissão. É isso, a gente muitas vezes tem essas dificuldades, principalmente quando faz ao vivo, né? São lives, né? Estudos que a gente faz ao vivo, não está gravado, vai ser gravado depois. Então, eu quero mais uma vez saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, fazer uma breve oração e iniciaremos o nosso estudo hoje no livro de Neemias, que é também um personagem do livro, leva o seu nome. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez nós te agradecemos nesse dia. E agora, nas horas da noite, ó Deus, onde estamos nos preparando para as atividades da noite, e alguns ainda trabalhando, outros se acomodando para o repouso, queremos que o Senhor continue nos abençoando, suprindo as nossas necessidades, aquietando os nossos corações e também colocando neles gratidão. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor conforte e console aqueles que necessitam, que o Senhor cure aqueles que precisam de cura, que o Senhor assim, ó Deus, manifeste da tua bondade, graça e misericórdia sobre todos aqueles que o buscam, que o temem. Nós te pedimos por esse estudo também, ó Deus, ensina-nos um pouquinho mais sobre ti mesmo e a tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá para o estudo então. As nossas telinhas aqui, estaremos aí no cantinho da sua tela. Aí que a gente enfrenta quando faz ao vivo. Então, falaremos em duas etapas a respeito desse livro e desse personagem. Essa quarta-feira e a próxima quarta-feira, né, onde concluiremos tirando várias lições preciosas desse livro da palavra de Deus. Né? Neemias vai tratar da reconstrução do templo. Ele também foi um grande líder, né? Um estrategista, mas antes de tudo isso, um homem de muita fé, temente a Deus, um homem com muita sensibilidade às necessidades do seu povo. E nós vamos aprender um pouquinho disso. Mas antes, a gente tem que ver aí todo o contexto desse livro, tá bom? Vamos lá. Uma introdução, né? Como já vimos no estudo anterior, os livros de Esdras e Neemias, eles contam a história aí do retorno dos judeus exilados na Babilônia. Eles voltam para Jerusalém, onde o Senhor mais uma vez manifesta a sua fidelidade, a sua soberania e amor ao povo que ele escolheu. Fez assim uma aliança. Essa figura, ela retrata, se não me engano, o Salmo 137, né? O Salmo 137, que o salmista descreve como os judeus nos rios da Babilônia lamentavam e diziam como que a gente pode se alegrar e cantar ao Senhor se a gente tem saudade de nossa terra. Confere lá, né? Eu creio que é o Salmo 137. Se não for, depois você me fala. Aqui então, diz Jeremias 29, 10, 13, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Muito interessante, eu repito esse texto de Jeremias que demos no outro estudo de Esdras, porque parece que é exatamente isso que Neemias cumpriu. Né? Neemias,
invocou ao Senhor, orou ao Senhor, e o Senhor o ouviu. Neemias buscou o Senhor, achou a benevolência, a misericórdia e graça do Senhor, porque ele fez de todo o coração. Já temos aqui uma lição para o resto de nossas vidas. Temos que invocar, orar a Deus, né? Buscar a Deus, servir a Deus e fazer isso de todo o nosso coração. Pois bem, a fidelidade de Deus. Durante o cativeiro, os profetas Jeremias e Ezequiel disseram aos judeus que seriam restaurados e predisseram que haviam de retornar à sua própria terra e reconstruir Jerusalém. Jeremias disse-lhes que isso iria acontecer ao fim de 70 anos, como lemos em Jeremias 29, 10, né? O texto já lido aqui. Né? E aí, então, eles começam a retornar desde o governo do rei Ciro. Neemias significa Javé conforta. Né? Ele é o filho de Ocalias, copeiro do rei Artaxerxes, que tornou-se governador de Judá depois do retorno do exílio. Né? Então, está aí uma figurinha de Neemias diante de Artaxerxes, quando ele então pede para o Senhor dar essa oportunidade a ele. Versículo-chave é Neemias 4:6, que diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A autoria aí é consenso entre os estudiosos que o historiador que escreveu crônicas provavelmente não foi o autor de Esdras e Neemias. Né? Esdras, sendo um escriba, manteve um diário de memórias, o que também fez Neemias. Então, fica aí uma autoria ou para Esdras ou próprio Neemias, que escreveu esse livro. A data em que foi escrito, né? Esdras abrange aí um período entre 430 a 400 a.C. Narrativas foram escritas entre 444 e 425 a.C., as narrativas de Neemias. Escrito para o quê? Encorajar os judeus que haviam retornado do exílio, revelando-lhes que, embora Israel tivesse aí sob o domínio persa, né? Seu Deus, o nosso Deus, o Deus da aliança, soberano, estava dando prosseguimento à sua obra redentora e restabelecendo a nação. Então, eram 70 anos que iria se dar no cativeiro e depois disso Deus iria restaurá-los. Né? Deus iria restaurá-los. Vamos aqui. Um contexto histórico aí um pouco mais. O decreto de Ciro. Então, isso está lá em 2 Crônicas 36, 22, 23. Né? Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Então, tudo startou com Ciro. É claro que tinha antes aí o desígnio, a determinação, o decreto de Deus de que isso iria acontecer. E Deus, como já vimos também nos estudos anteriores, é aquele que move o coração dos reis, é aquele que faz o que ele quiser. Né? E isso nos traz não folga diante dos reis, das nações, governantes, mas segurança que acima deles está o Senhor. E também, é claro, a soberania de Deus tem a nossa responsabilidade sempre. Não ficaremos
de braços cruzados em situações que Deus quer que nós possamos agir. Ok, vamos lá. Ainda um pouco mais do contexto histórico. A cidade de Jerusalém, então, foi destruída 70 anos atrás. Este período da história tem sido chamado por alguns dos estudiosos como o segundo êxodo, né? Como foi o primeiro, então agora o povo teria que andar, vimos isso em Esdras, quase que 1.000 quilômetros, né, para chegar na Jerusalém destruída. Lá existia um remanescente, aqueles que não foram exilados, né? O povo que estava lá em miséria, né? Sendo sempre assaltados, com uma situação precária, sem estrutura nenhuma, vivendo nos escombros de uma cidade destruída. Então, vem a restauração em 3 fases, usando 3 homens. A companhia A partiu primeiro com Zorobabel como seu oficial comandante. Então, mais ou menos aí 80 anos depois, mais um grupo retorna. A companhia B, né, deixou a Babilônia com Esdras como seu comandante em chefe. Nessa altura, 2 acontecimentos. Ciro tinha morrido e Artaxerxes era o supremo rei medo-persa. E a companhia C, que é essa que está nas narrativas do nosso livro, retorna à cidade destruída sob a liderança de Neemias. Ok? E Neemias era o copeiro do rei, né? Então, ele recebeu notícias do estado da calamidade da cidade e de Jerusalém, né? Neemias capítulo 1, verso 1, de 1 a 3. Esdras estava na cidade já há uns 13 anos, como vimos. O altar e o templo já haviam sido reconstruídos, mas os muros da cidade ainda estavam caídos, né, derrubados, e a cidade encontrava-se desolada e desprotegida. Só entendendo o contexto do que era uma muralha, um muro para uma cidade do porte de Jerusalém, era toda a proteção. Né? Uma cidade assim, ela sem muros, estava à mercê de qualquer exército, de ladrões, de falta de vigilância, entra e sai, quem entra, quem sai, né? De fiscalização, né? E nesse sentido, toda uma organização de uma cidade. Né? Hoje, é claro, a gente não tem aí muralhas, né, nas nossas cidades, mas tem os perímetros, né, aquelas coisas todas, as divisas. Mas antigamente a questão era de suma importância. Uma cidade sem muralhas, sem proteção, era uma cidade vencida praticamente. A reconstrução em Neemias. Por que a gente está falando aqui sobre essa questão, a reconstrução em Neemias? Porque Neemias, assim como Zorobabel e Esdras, eles todos trabalharam com um tipo de reconstrução. A reconstrução espiritual, o templo, antes o altar, ou depois outro com a reconstrução governamental, né, jurídica, e Neemias a reconstrução do muro. Então, são fases da reconstrução de Jerusalém, do seu retorno do exílio da Babilônia. Então, por isso que a gente coloca aí, e não considera só a reconstrução dos muros, né? Como veremos em outros estudos, Neemias, ele nos ensina muita coisa nessa empreita que Deus assim ordenou ele fazer. Ordenou não, permitiu ele fazer. Não tem uma ordem explícita de Deus, vai lá e constrói o muro. Não tem. Isso veio do coração dele, diante da sua piedade, da sua fé, e Deus abençoou a sua ação, a sua escolha. Então vamos lá, reconstrução em Neemias, reconstrução dos muros de Jerusalém. Aqui um esboço, tá, dos capítulos.
a reconstrução da aliança com Deus. Está vendo que envolve não só a reconstrução dos muros, né? Capítulo 8 até o 10 é a reconstrução da aliança com Deus. E por último, do capítulo 11 até o 13, a reconstrução da nação em si. Então é muito legal que Neemias vem dar um desfecho dessas três companhias A, B e C, né? Zorobabel, Esdras, Neemias. Neemias ele dá um desfecho de tudo isso e a nação volta a existir, a nação que estava exilada na Babilônia. Panorama do livro. Pouco mais, Neemias era o copeiro da corte do rei Artaxerxes. Esta era uma posição muito boa, muito honrada. Mas nessa posição de intimidade com o rei, ele não se esqueceu do seu povo. Né? De repente, ele podia virar um Medo-Persa, não está nem aí, se esquecer, vida boa até morrer. Né? Mas não, as notícias que recebera de Jerusalém o entristeceram muito. Então, ele amava Deus e amava o povo de Deus. E ele, então, chora, ele vai começar... Aliás, Deus vai começar a operar na vida dele e ele vai fazer grandes coisas. Não pode esconder essa tristeza inteiramente e o rei a anotou. Então estamos dando aqui uma novela do panorama. Os judeus tinham regressado à pátria havia um século, mas nenhuma tentativa foi feita para reconstruir Jerusalém, além da restauração do templo, né? Porque os seus inimigos tornavam essa tarefa quase que impossível. Quando foi Zorobabel e depois Esdras, já surgiram inimigos que existiam por lá, né? Ficavam lá saqueando os miseráveis. A hora que eles vimos isso no estudo de Esdras, a hora que eles viram que existia a possibilidade da nação de Israel retornar, da cidade reviver, e que reis estavam ajudando essa nação, esses inimigos ao entorno começaram, opa, não vamos deixar acontecer não. Então levou um bom tempo, daí 3 companhias para fechar toda a reconstrução da nação, não só da cidade, e essa foi com Neemias. Esther, uma curiosidade aqui, né? Esther, a judia, né? A rainha Esther, nós vamos ainda tratar dela mais adiante, era madrasta de Artaxerxes, provavelmente ainda estava viva. Pode ser que Neemias, além de sua sabedoria, capacidade, tivesse sido nomeado por influência dela. Né? O amor e fidelidade ao Senhor da aliança e ao seu povo eram evidentes na vida de Neemias, para fazê-lo deixar aí o conforto da corte real e voltar para reconstruir Jerusalém. Tinha que ter opinião, né? A gente lembra aí de Moisés, sendo filho da filha de Faraó, né? Diz o texto de Hebreus que ele escolheu o opróbrio de Cristo, né? Sofrer com o povo de Deus no deserto a ser e desfrutar das benesses do Egito. Aqui nós temos um outro personagem fazendo quase que a mesma coisa, Neemias. Lições para nós. Muitas vezes nós cristãos até buscamos conforto, buscamos uma zona de conforto, né? Não tem pecado nisso. O pecado é muitas vezes não querer abrir mão disso para uma obra maior e mais nobre. Nós precisamos ser também muitas vezes altruístas, corajosos, obedecer a Deus e fazer a sua obra. Quando Neemias chegou a Jerusalém, aí por volta de 445 a.C., Esdras já se achava lá há 13 anos, como já vimos. Esdras era sacerdote e escriba, né, que vinha ensinando o povo a palavra de Deus. Mas Neemias era o governador civil. Ele tinha vindo com autorização do rei persa para construir os muros da cidade, né, mas ele iria também começar a governar a cidade e depois ele vai passar essa governança ao seu irmão, se não me engano, né? E ele volta para Babilônia.
Ok, uma figurinha aqui de um muro. 3 dias depois de haver chegado, foi fazer vistoria dos muros. Ele fez isso à noite, em silêncio. Não sei se pegou lá uma noite com estrelas, se foi com tochas e lamparina, mas foi ele sozinho. Estrategista, engenheiro e administrador. Ao ver o estado de ruína em que se encontravam, incentivou o povo, se encontravam os muros, incentivou o povo a iniciar a reconstrução imediatamente. E a obra foi realizada 52 dias, em 52 dias, né? Tamanha aí a sabedoria, estratégia, engenharia, administração, empolgação, motivação, né, desse líder, desse homem. Vamos ver o que ele fez em 52 dias. Utilizando-nos aí da teoria minimalista da cidade de Jerusalém, descrita pelo arqueólogo israelita Avi Yonavi, na época de Neemias, os muros da cidade englobavam a cidade de Davi e o local do templo de Salomão no Monte Ofer, né, onde foi construído o templo. Os primeiros capítulos de Neemias, então, narram em detalhes a situação das muralhas caídas e portas queimadas. Ele não só reconstruiu muros, ele construiu as portas, os portões, né, que existiam para cada setor de comércio, de entrada e de saída que havia em Jerusalém. Seguindo aí a teoria desse arqueólogo, a extensão da muralha totalizaria aí 1.600 metros, né? 8 metros de altura e reconstruída então em 52 dias. Uma obra grande, e eles conseguiram em 52 dias. A Bíblia dá esse detalhe, é interessante, né? A gente tem que considerar aí esse milagre da engenharia usando aí um homem de Deus para essa obra. Desde o retorno do povo de Jerusalém, havia inimigos por toda parte. Né? Primeiro, estamos aqui dando um panorama do capítulo todo, tá? Primeiro, os samaritanos que perturbavam o trabalho, de modo que os judeus tinham que vigiá-los de noite. Esses caras eram os capetas, né? Depois surgiu a oposição entre os próprios judeus, né? Desânimo, que já tinha surgido esse desânimo. Vamos falar isso no segundo estudo sobre desânimo, né? E como lidar com ele. Dos próprios judeus, né? Não vão construir, não, a gente constrói, os caras destroem, a gente está construindo aqui, eles estão azarando com a gente, deixa para lá, vamos continuar vivendo a vida aí, fazendo negócio aqui, vamos lá. Né? Alguns deles se cansaram e reclamaram que havia tanto escombro que os muros não podiam ser levantados. Eles olharam para aquilo lá, sabe quando você olha aí para um serviço que você tem que fazer, tem que ter opinião, hein? Tem que ter coragem, tem que arregaçar as mangas e ir em frente. Senão não vai. Né? Se a gente for fazer todo o cálculo e ver o que tem que fazer, misericórdia. Muitas vezes a gente quer desistir. Né? É típico do ser humano, né? Mas nós, como cristãos, nós não podemos ser assim. A gente é desafiado a fazer a obra de Deus, que Deus é conosco. Amém? Surgiu ainda a queixa que os ricos estavam cobrando juros dos pobres, que não podiam pagar. Né? Tinha lá extorsão, misericórdia. Né? Porque a gente tem que entender que tinha gente lá há bom tempo. Então, existia lá um comércio, existia lá todo um mercado, câmbio, patrão, empregado, então tinha esse tipo de coisa. Mas mesmo diante de tanta oposição, Neemias concluiu sua obra e entregou a cidade de Jerusalém aos cuidados do seu irmão Hanani, né? Conforme Neemias 7, de 1 a 4. Né? Esse fez o recenseamento, né? Tá aí, e tendo
conseguido nesse recenseamento o número de 442.360 habitantes, 7.337 servos e 245 cantores e cantoras. Está lá. Né? Esse é o recenseamento do novo começo de Jerusalém, depois do exílio babilônico. Muito bem, aí ó, a figurinha aí deve ser o Sambalá e Tobias, né? Não se vê cristão nenhum chamando seus filhos de Sambalá e Tobias. Tobias, não estou aqui denegrindo nem o nome, misericórdia, só fazendo uma brincadeira, né? Mas pelo menos Sambalá nunca vi. Tobias existe. Né? Vamos lá. O grande culto de restauração, ainda seguindo o nosso panorama, Neemias 8 a 13 capítulos, né? Do capítulo 8 até o capítulo 13. Todo o povo se reuniu na rua diante da porta das águas, na cidade de Jerusalém, e pediu que Esdras, o escriba, trouxesse o livro de Moisés. Ele se pôs em pé num púlpito de madeira e explicou a lei ao povo. Essa leitura pública trouxe um verdadeiro arrependimento ao povo e ocorreu um grande avivamento. Assim, a ação da palavra em todos os tempos até hoje. Interessante, né? O povo estava lá já quase que 100 anos, desde o início de Zorobabel, e nunca havia tido um arrependimento. Arrependimento do quê? Do exílio? Não, arrependimento do pecado que levou ao exílio. Amados irmãos, amigos, quando a gente não se arrepende de coisas erradas que a gente faz, Deus não permite a reconstrução da nossa vida. Deus não permite refazermos a nossa vida. Não permite nem abençoa. Podemos até tentar, mas não vamos até a esquina. Ou se formos, vamos cair de novo. Vamos desmoronar de novo. Porque não houve arrependimento. Não houve a identificação do porquê que aquilo aconteceu. Aqui, então, a leitura da palavra, a explicação da palavra, a lei do Senhor, lembrou o povo, né, daquilo que eles haviam pecado contra o Senhor, do que o Senhor avisou, sendo longânime e misericordioso, mas eles não consideraram e foram até o fim do seu pecado, e Deus, que é um Deus justo, um Deus que não pode mentir, disciplinou e colocou o povo no exílio. Agora eles estavam de volta, né? Agora eles estavam restaurados, mas precisava começar com o pé direito, né? E começar com o pé direito, depois de um tombo, é se arrepender do pecado. Vamos lá. Um culto de restauração. Deve ter sido muito bacana. Muito bacana. Assim, quando Ilquias acha o livro da lei na casa do Senhor, e Zafã o lê a Josias, né? E esse, ouvindo as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e começa uma grande reforma espiritual em Judá, né? Nós vamos ter isso lá em Crônicas, muito legal, né? O rei Josias, ele promove todo um reavivamento, uma restauração ao culto, mas foi a palavra achada por Ilquias, lida por Zafã, que despertou isso. Quando Martinho Lutero, monge agostiniano católico, começou a ler e traduzir a Bíblia, foi tocado e começou a reforma protestante. Né? Quando a Bíblia foi impressa e começou a ser traduzida, a igreja cristã ressurgiu e ocorreu grandes reformas e transformações. Amados, a palavra de Deus precisa ser lida hoje. A palavra de Deus precisa ser ensinada todos os dias. Né? A palavra de Deus precisa ser considerada. Ela precisa realmente ser e fazer parte de nossas vidas. De outra forma, o mundo está indo de mal a pior.
O legado de Neemias, né? Neemias deixou então uma vida de bem-estar, conforto e segurança ali para o povo de Jerusalém. Contrário aqui, ele estava na Babilônia, ele deixou uma vida de bem-estar, conforto e segurança por uma vida de trabalho, né? Perigos e aflições. Foi o que ele enfrentou, né? O livro todo descreve isso, né? Viagem, trabalho, oposição, perigos, mais oposição, mais trabalho. Olha, esse homem foi altruísta. Neemias era um homem fiel ao Deus da aliança e amava o seu povo. Era um homem de oração. Não se encontra mancha alguma em seu caráter. Ele confiou em Deus, foi sábio, remiu as oportunidades, foi estrategista, destemido, focado e corajoso, né? Nós vamos ver no segundo estudo parte disso. Esse foi Neemias, né? O legado de Neemias. Aprendendo com Neemias. Todos nós enfrentamos diversas situações em nossas vidas que nos levam a tomar atitudes para lidar com elas. Principalmente situações de necessidades extremas, né? Talvez estamos vivendo uma necessidade extrema nos nossos dias, mais extrema do que em outros dias, né? Sejam essas sobre nós mesmos, nossos familiares, igreja ou nação. Nossas atitudes e ações estão intrinsecamente ligadas à nossa fé. Ou seja, nós cremos no que cremos e a quem servimos. No que cremos e a quem servimos vai definir a nossa fé vai definir as nossas ações. Aprendemos, então, com algumas atitudes e ações de Neemias. Acho que numeramos aqui umas 13, né? Tem mais. Vamos ver. Primeiro, se interessou e perguntou pelo seu povo. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então, Neemias aí pergunta para um camarada que foi lá visitá-lo, retornando de Jerusalém. Ele pergunta a esse, no capítulo 1, já começa assim o livro, né? Ele descreve onde ele estava, o ano, o que fazia, e aí chega alguém e ele pergunta, né? Palavras de Neemias, né? Filho de Acalias, e aí vem verso 2, veio Hanani, um de seus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. 2 perguntas. Ele então ouve atentamente o que precisava ouvir, né? Descreve aí, ele mesmo relata, o verso 3, tudo danado, tudo quebrado, né? Então nós temos aí a descrição que ele tem desse Hanani. Ele, ouvindo essa descrição terrível, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele orou por dias, tá bom? Tá aí no verso 4. Faça a leitura do livro, é muito bacana. Mais uma ação, né, uma reação, atividade de Neemias aí. Ele reconheceu a majestade, a santidade, a fidelidade e misericórdia de Deus, né? Verso 5 deixa isso bem claro, né? E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Majestade, santidade, fidelidade e misericórdia. Ele reconheceu, né? Diante aí da necessidade, Neemias também suplicou ao Senhor
só confiando nele como Deus de seu povo e dele, né? Verso 6 está aí também na sua primeira parte. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que faço hoje a tua presença de noite, né? E ele também clama, né? Ele clama pelos seus, e muito interessante diante dessa necessidade, ele reconhece e confessa o pecado do povo e seu, né? Eu faço confissão, está lá no verso 6, né? Olha aqui. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos, ele se inclui, cometido contra ti. Pois eu, ele se inclui, e a casa do meu pai temos pecado. Homem humilde, homem de fé, né? Ele, então, é despertado a clamar, a orar, a jejuar, mas reconhece o seu pecado, como nós já vimos. Mas tem mais aí reações dele diante da necessidade. Lembrou e confiou nas promessas do Senhor. Isso vai estar lá no verso 8 até o verso 10. Pediu e clamou por uma oportunidade, pensando na ação que iria realizar. Ele era muito inteligente e muito audacioso. Verso 11, veja aqui. Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje, né? O teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Parece que nesse momento, depois de 3 meses de oração, de jejum, ele ia mais uma vez entrar na presença do rei. E dessa vez ele ia, parece que, fazer de uma forma como ele iria pessoalmente lá pertinho do rei, e ele estava esperando a ação do Senhor para também desencadear uma ação que ele estava arquitetando. Muito legal, muito joia isso, né? Ele continuou triste, mas aguardando em Deus, né? No mês de Nissan, daí passam uns 3 meses, no ano 20º do rei Artaxerxes, desde quando ele recebeu essa notícia, e essa data aqui, mais ou menos 3 meses, tá bom? Uma vez posto, vim diante dele, do rei Artaxerxes, eu o tomei para oferecer e lhe o dei, né? Talvez pudesse ter outros copeiros que iriam lá levar o vinho, mas ele foi lá. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Ele continuou triste, né? O rei me disse, por que está triste teu rosto e não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, né? E lhe respondi, viva o rei para sempre. Ele ficou aguardando no rei. E aí então ele aproveitou a oportunidade, ele contou tudo para o rei, e ele continuou dependendo de Deus e preparado quando essa oportunidade acontecesse. E ela acontece. Quando ele conta tudo, o rei fala assim, disse-me o rei, o que pedes agora? Tá bom, o que você quer, Neemias? Era tipo isso, né? E ele então falou assim, caramba, então aí veja aqui, no verso 4 do capítulo 2, então o que ele fez? Orei ao Deus dos céus. Quantas lições aqui de temor e de oração e fé. Ele avaliou toda a situação e as necessidades antes de começar. E aí então, ele, diante dessa pergunta, o que você quer que eu faça? Ele começa a dizer, olha, eu quero isso, eu quero ir lá. Aí o rei pergunta quanto tempo você precisa. Aí ele fala, olha, me dá os materiais que eu te digo, quanto tempo eu vou levar. Por isso que ele volta, né? Por isso que ele passa a governança para o seu irmão. Depois de tudo pronto, ele volta para a Babilônia para continuar servindo o Artaxerxes, né? Mas ele avalia toda a situação e as necessidades antes de começar, mesmo sem estar lá.
mesmo sem estar lá. Olha que bacana, hein? Ele, então, uma outra atitude aqui, exortou, desafiou e encorajou o povo com fé. Né? Já vimos isso, ele fez isso, e depois, quando chegou, depois de avaliar tudo, e o muro construiu em 52 dias. E mais uma aqui, só para a gente ter, desprezou e desconsiderou a oposição com fé e coragem. Quantas oposições você já enfrentou na sua vida? Quantas situações de oposição que te levaram a desanimar, a querer desistir, não prosseguir em algum projeto da sua vida, né? Principalmente a questão espiritual das coisas de Deus, né? Aprendemos com Neemias que não devemos perder o foco, seguir com fé. Lições sobre a oração em Neemias, né? Oração me consola e conforta, a oração me faz confiar e esperar, a oração limpa minha visão, a oração aquieta o meu coração. Poderíamos tirar mais aí, ficamos aqui com mais uma oração ativa a minha fé. Ok? Tá aí, lições sobre a oração em Neemias. Vimos. Vamos encerrar então esse estudo hoje, apesar aí dos atrasinhos que tivemos, e retomaremos na próxima quarta, como dissemos no início, explorando alguns assuntos como oposição, desânimo, dilemas e outros. Né? Temos muitas aplicações nesse maravilhoso livro de Neemias. Eu quero finalizar relembrando os livros que vimos até aqui, né? Vendo Jesus Cristo em cada um deles. Me permita que a gente já vai acabar. A Bíblia apresenta Jesus Cristo como Salvador do mundo. Gênesis apresenta Jesus Cristo, nosso Deus Criador. Êxodo apresenta Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Levítico apresenta Jesus Cristo, nosso sacrifício pelo pecado. Números apresenta Jesus Cristo, o que foi levantado. Deuteronômio apresenta Jesus Cristo, nosso verdadeiro profeta. Josué apresenta Jesus Cristo, capitão de nossa salvação. Juízes apresenta Jesus Cristo, nosso juiz libertador. Ruth apresenta Jesus Cristo, nosso resgatador. 1 e 2 Samuel apresentam Jesus Cristo, nosso rei. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas apresentam Jesus Cristo, o rei. Esdras e Neemias apresentam Jesus Cristo, nosso restaurador. Aí, ficaremos por aqui. Semana que vem, então, quarta que vem, nós retomaremos com esse livro e aprenderemos mais lições ali, como pontuamos para você, tá bom? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua participação e insistência, né? Entramos e saímos, né? Deu certo ou não deu? Espero que você tenha aproveitado. Deixa aí, então, o seu like ou dislike, deixa aí seus comentários se quiser. Inscreva-se no canal se não for inscrito, passe e repasse esse link à vontade para outros, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus conforte o seu coração, Deus supra as suas necessidades, te dê aí um restante de noite abençoado. Um grande abraço, até a próxima.